Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Elias Souza. O tema de hoje é a exploração do Setembro Amarelo. É proibido pensar. Quer saber mais? Então, vem comigo. Vocês podem ver que eu estou aqui em um ambiente totalmente diferente dos que eu normalmente gravo os meus vídeos. Eu estou aqui na cidade de Belo Horizonte, eu vim aqui resolver um problema de um imóvel meu e resolvi fazer este vídeo aqui dentro do hotel. Para não perder tempo, a gente não pode perder tempo, né? Talvez você que chegou até aqui agora pode estar pensando assim, Elias, mas que título é esse? A exploração do Setembro Amarelo. É proibido pensar. Sim, olha só, nós estamos no Setembro Amarelo, onde tem a campanha que todos já devem conhecer para amenizar, para ajudar, para trazer solução para os problemas emocionais das pessoas. Porque muitos, todos os dias estão aí tirando as suas vidas por problemas emocionais tais como depressão, ansiedade, pânico e outras coisas mais. E neste mês de Setembro Amarelo, você vê muitas pessoas fazendo campanha, a mídia, você liga a TV, tem propaganda, você liga o rádio, você vê no Instagram, no Facebook, no YouTube, todos estão falando aí dos problemas emocionais. Eu acho muito legal isso. Sabe por que eu acho muito legal? Porque nós temos que valorizar a vida, nós temos que valorizar nossa saúde emocional. E é muito bom alertar as pessoas. E dentro deste mês é intensificado esta campanha, esta vontade mais assim de falar para as pessoas sobre o assunto. E eu acho isso muito benéfico a todos. No entanto, me chamou muito a atenção algumas coisas. Ontem eu estava aqui no hotel assistindo TV, vendo algumas reportagens, e no canal que eu estava assistindo, começou a passar algumas propagandas. Eu assisti três propagandas falando sobre a questão emocional. Não estava direcionado falando ali sobre o Setembro Amarelo, mas eu acredito que eles colocaram várias colocações ali de depoimentos ou testemunhos de pessoas que estavam pensando em tirar a vida, pessoas que tinham problemas graves de depressão e foram, prestem atenção onde eu vou chegar, e eles foram em uma tal igreja e nessa tal igreja elas foram curadas. Tá bom. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Primeiro, eu quero dizer para você que está me assistindo, eu sou cristão. Por eu ser cristão, eu sigo a Bíblia. Na Bíblia é o lugar onde tem mais milagres relatados de Jesus. Então, se você é um cristão e está me assistindo, eu quero que você entenda. Você pode sim ser curado da sua depressão, da sua ansiedade, você pode ser curado aí, talvez de um problema no estômago, na perna, na coluna, doenças graves. Se Jesus quiser, Ele vai fazer um milagre sim na sua vida. Eu acredito assim. E é claro, como é o Setembro Amarelo, eu quero falar aqui das questões emocionais e dos profissionais que trabalham nessa área, que é normalmente aí um psicólogo, um psicanalista, um terapeuta, e quando eu falo de terapeuta, eu gosto sempre de recomendar um terapeuta da TRG, porque é uma terapia muito legal, muito bacana, que age diretamente nas raízes dos problemas. Então, se você está passando aí por problemas emocionais, eu recomendo demais a terapia TRG, que é terapia de reprocessamento generativo. Como eu estava dizendo, né, nós temos o psicólogo, o psicanalista, os terapeutas em geral aí, para auxiliar as pessoas nesses problemas emocionais. Como também nós temos cirurgiões, nós temos clínico geral, oftalmologista, dentistas, são várias áreas para ajudar o ser humano. Falando assim na questão religiosa, Deus deu a capacidade a cada profissional desse para lhe ajudar. Só que as propagandas que estão sendo feitas, é por isso que eu coloquei que é uma exploração do Setembro Amarelo,
É como se nem precisasse desses profissionais. É só você ir na igreja X ou na igreja Y, que lá você vai ser curado. Sabe, aquela valorização muito das coisas aqui terrenas, das coisas materiais. Quando não é a questão emocional, é questão de prosperidade, juntando tesouro aqui na terra. Eu não vou citar o nome da denominação, porque eu não quero ofender você que talvez seja dessa denominação aí, mas eu fiquei bastante chocado quando eu vi alguns depoimentos. Os depoimentos são bonitos, podem ser reais? Até podem. Apesar de que eu fui pesquisar no YouTube e eu vi tantos depoimentos de pessoas que foram pagas para mentir, para falar que foram curadas, tá? Vi depoimentos de pessoas que trabalhavam lá dentro, tá? Ex-obreiros, ex-pastores, ex-bispos, falando que tem algumas coisas erradas lá dentro. E eu não quero aqui generalizar, por isso que eu fiz uma introdução dizendo que se Jesus quiser te curar, ele vai te curar. Mas a ideia inicial é o quê? Para você que é um cristão aí, ore a Deus e peça iluminação. Porque pense comigo, se fosse tão simples, tão fácil assim resolver essas questões, era melhor pegar esses pastores, estes bispos, esses líderes religiosos e colocar eles não nas igrejas, pregando ali para multidões, sabe, fazendo apelos, eu preciso de tanto na conta, Deus está chamando 1.000 pessoas para depositar R$ 1.000. Eu acho muito exagero, muita exploração da fé das pessoas. Peguem esses líderes religiosos que dizem que curam tudo, sejam os problemas emocionais, sejam problemas graves aí, incuráveis, levem esses líderes, esses pastores, esses bispos, levem eles para os hospitais, levem eles lá para curar aquelas pessoas. Tem muitas pessoas que estão aí na fila de espera por uma cirurgia, talvez uma cirurgia simples. Por que esses líderes religiosos não vão lá curar e esvaziar os hospitais? Me desculpem, gente, mas vamos pensar. É por isso que eu coloquei o título, na exploração do Setembro Amarelo e é proibido pensar. Porque essas pessoas manipulam tanto as pessoas que elas param de pensar, de raciocinar. Então você que tem caído aí nessas falácias, porque eu já ouvi de líder religioso, não foi alguém que me contou não, eu ouvi, dizendo que doenças emocionais o cristão não pode ter, que isso é coisa, né, do maligno, não pode ter outros tipos de doenças, como no estômago, na perna, na coluna, porque Deus vai libertar. Deus pode sim libertar. Se você tiver fé, se for da vontade de Deus, ele vai te libertar disso. Mas se o propósito dele, talvez tenha uma lição por trás disso. Lembram da história de Jó? Ele estava doente, perdeu a família, muita coisa aconteceu na vida dele aí, tinha uma lição. Deus permitiu aquilo. Então Deus pode estar permitindo você passar aí por este vale para você procurar ajuda aí de um especialista em saúde emocional. Mas talvez você está ouvindo, dando ouvidos a líderes religiosos que quando eles precisam de um atendimento, seja para uma dor, um acidente que eles têm aí de carro, alguma coisa, eles ligam correndo chamando um médico. Mas quando são os fiéis, eles querem que os fiéis só fiquem o quê? Orando. Ore a Deus, peça um milagre ou peça um direcionamento para você encontrar um profissional que vai lhe ajudar, lhe conduzir. Então, meus amigos, líderes religiosos, parem de ficar explorando a fé de pessoas, talvez leigas, né? Que tem a Bíblia em casa que fica só aberta ali no Salmo 91 ou Salmo 23 e não está lendo. Se é você que faz isso, comece a ler sua Bíblia. E você aí que fica explorando o Setembro Amarelo, fazendo essas propagandas, iludindo as pessoas, muitos vão deixar de se cuidar, tá? Muitos, porque serão iludidos com esta promessa que todos que forem ali naquela igreja, naquele local de culto, de devoção, serão curadas dos problemas emocionais. E não é assim que funciona. Talvez você que está me assistindo possa estar pensando assim, Elias, você está querendo defender aí, porque você trabalha nessa área. Não é isso, gente. Eu vou dizer por mim, eu tenho muitos clientes e eu não preciso fazer isso.
mas eu quero alertar pessoas, porque nós temos que amar o nosso próximo, não é assim? E tem muitas pessoas aí que estão se enganando, que depois vai ter recaídas, depois vai ter outros problemas. Tem até uma modelo, atriz, não sei o que aí, que fez até depoimentos, né? Escreveu um livro, disse que tinha sido curada disso, daquilo, hoje está fazendo um monte de coisas erradas aí, porque teve uma recaída. Talvez o ideal seria ter procurado tratamentos para o seu emocional, tratamento, né, para ver se melhora ali o modo de ver o mundo, que não precisa de outras coisas. Eu conheço pessoas que estão arrependidíssimas aí de ter doado carro, apartamento. Só procurar na internet é que você vai ver. Em troca, sabe de quê? De uma cura ali, sabe? Aquela promessa. Então, vou deixar aqui o meu apelo final. Se você tem fé, ore, busque. Talvez você receba o milagre se for da vontade de Deus. Mas e se a vontade de Deus é que você procure um especialista para lhe ajudar? Sempre ore nessas duas vertentes aí. Peça a Deus, mas permita também que alguém lhe ajude. Porque quando se trata de saúde emocional, muitos banalizam isso e não é assim. Tem muitas pessoas que estão perdendo a vida aí por problemas emocionais. Mas alguns líderes religiosos só acham que tem que procurar aí o médico quando você sofre um acidente de carro, de moto, quando uma doença grave, né? Eu acho estranho, porque eles falam que cura tudo, mas nesse ponto eles não falam muito. Mas para a saúde emocional tem esse desprezo. Enquanto isso, muitos estão aí afundando, estão ali no fundo do poço. Ao invés dessas pessoas ajudarem, estão aí fazendo propaganda no rádio, na TV, explorando o Setembro Amarelo. Parem com isso. Não deixem ser usados por isso. Se você frequenta aí uma igreja ou então uma comunidade religiosa, se estão pregando isso aí para você, está totalmente errado. Você pode sim ter problemas emocionais. Atores bíblicos aí, personagens bíblicos como Elias, teve depressão, por isso que ele pediu a morte lá naquela caverna, lembram? Isso é sintoma de depressão. Jonas, quando ele foi lá em Nínive pregar, ele ficou debaixo de uma árvore. Se você não conhece essa história, leia lá no livro de Jonas, são 3 capítulos. E a árvore que ele estava ali debaixo, né, tomando uma sombra ali, secou. Ele ficou tão bravo com aquilo que ele pediu a morte, depressão. O próprio Jesus, quando estava lá no Getsêmani, ele sofrendo, ele disse: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Sofrimento, depressão, talvez uma ansiedade. Se estes personagens bíblicos aí, eles passaram por isso, por que você não pode passar? Por que o líder religioso está nesse papinho aí, explorando o Setembro Amarelo, achando que você não pode pensar? Entenda, não é proibido pensar. Só raciocine um pouco e leia sua Bíblia que você vai ver que tem muita coisa errada por trás disso aí. E você que está aí talvez passando por dificuldades emocionais, procure um profissional. Não entre em muitas conversinhas aí. Procure um profissional que vai lhe ajudar. E você tendo a mente aberta, a mente livre, isso vai até lhe ajudar a aproximar mais de Deus. Porque você vai pegar a sua Bíblia, você vai conseguir concentrar, ler a Bíblia e não vai ficar só engolindo aquilo que o seu líder religioso está colocando na sua boca. Então tome muito cuidado com isso, espero ter lhe ajudado com esse vídeo. Eu sei que muitos vão ficar chateados comigo, eu vou receber talvez comentários aí de pessoa falando que eu sou cético, que eu sou ateu, que eu sou isso ou aquilo. Mas paciência, a verdade alguém tem que falar, porque se eu não falar, as pedras falarão. Até o próximo vídeo, se não é inscrito aqui, se inscreva, compartilhe este vídeo. Um forte abraço.